hoje, necessariamente, a gente também chama atenção de uma certa forma para vocês, porque pela questão da não violência, né? E que a gente sabe que aconteceu muito durante a pandemia e que continuou. Mas a gente precisa saber quais foram os avanços, né? E chamar a atenção da população relacionado a isso, que fique atenta também. E hoje nós convidamos a doutora nos Direitos e Deveres, que começa agora. Bom, gente, em 1932, a mulher, de uma certa forma, já conquistou um direito do voto, né? E já no meados de 60, a mulher, de uma certa forma, foi liberada pelo seu marido para daí então poder trabalhar. Porque antes, na verdade, não se podia, né? E a gente sabe que nesse decorrer do tempo muitas coisas têm acontecido. Um exemplo, por exemplo, Vanusa, comunicadora. Eu nunca tinha percebido se existia de uma certa forma um sim ou um não sobre determinadas situações. Porque para mim, comecei a trabalhar cedo, com os meus 13 para 14 anos, e nunca percebi quais eram esses direitos que eu tinha e os direitos que eu não tinha. Eu não levava muito a sério esses direitos. E uma das coisas que eu percebi nos anos de 1993, mais ou menos para 94, foi de um trabalho que eu fui fazer. E nesse trabalho que eu fui fazer, eu fiz o mesmo trabalho que um outro colega de trabalho fez. Dividimos as mesmas tarefas. E por incrível que pareça, quando eu fui receber financeiramente, e até fui receber no mesmo horário que o amigo foi receber, o dinheiro era diferente. Ele recebeu, digamos, 2.400 e eu recebi 1.200, a metade. E naquele momento eu não questionei. Mas alguém, no momento que estava pagando, chegou a comentar: olha, você não está recebendo o mesmo valor porque, na verdade, você está há pouco tempo no meio da comunicação. E não era bem assim. Se a gente fosse analisar o tempo, aí depois o tempo foi passando, eu fui entendendo os meus direitos, quais eram os meus direitos, que eu fui entendendo. E um dia, numa entrevista, alguém me perguntou se eu já tinha passado por alguma situação do tipo dentro do meio da comunicação. E eu não levei a sério. Depois de muito tempo foi que eu fui, doutora, ter o entendimento que naquele momento existia uma discriminação, sim. Porque se o trabalho foi o mesmo, duas pessoas estavam tendo o mesmo momento, a mesma comunicação e fazendo um trabalho que seria passado na mesma hora, com os dois se comunicando, o valor deveria ter sido o mesmo. E às vezes são alguns direitos e são algumas situações que a gente passa e que passam despercebidas na vida da gente e que a gente pensa, não, é normal, não, sempre tem um porquê. Sempre tem um porquê, mas nunca tem um para quê, né? E aí me chamou a atenção, por isso que eu gosto de bater papo quando a gente vai fazer essas entrevistas no Bom Dia, porque a gente acaba colocando exemplos que são vivenciados, né? E a gente percebeu que nessa pandemia, muitas mulheres não só sofreram violência, e é importante falar sobre esse assunto, como muitas mulheres também perderam seus empregos e tiveram que voltar para suas casas para se tornarem empreendedoras, mas continuar no lar, cuidando dos filhos, cuidando da casa e trabalhando para muitas vezes se sustentar, né, doutora? Bom dia. Bom dia a todos. É realmente isso tudo que você falou. E, Vanusa, é incrível que você começou, de fato, pelo que deve ser iniciado quando a gente fala de violência contra a mulher, que é sobre essa estrutura patriarcal, muito velada, às vezes muito velada. Veja só, você veio perceber isso anos depois. E olha que você tem educação, sim, está em um ambiente privilegiado de informação, então você recebe aí, dentro do seu âmbito profissional, uma oportunidade de entender as diversas formas de violência contra a mulher. Agora veja que a gente está falando de um perfil de mulher que está lá na periferia, que é violentada todos os dias, e que não tem a oportunidade sequer de parar para pensar
sobre quais os direitos que ela tem e como se defender diante dessa violência que pode ser física, mas que, na verdade, a tortura vem da violência psicológica e da salarial, né, da mão de obra da mulher muito mais desvalorizada do que do homem, e também das obrigações como mãe, que muitas vezes são mãe solo, né, e que já sofre a própria violência no seu âmbito doméstico e familiar. Doutora, por isso que eu fiz esse apanhado. Tem muito mais, que se a gente fosse aprofundar, seria um programa inteiro falando do assunto, ainda seria pouco. Como a gente fala no mês Lilás, mês de agosto, e fala sobre o combate à violência contra a mulher, eu acho que isso a gente já vem falando muito. E é muito importante a gente estar aqui como duas mulheres, defendendo outras mulheres e entendendo que a gente precisa realmente bem informar essas mulheres dos direitos dela, porque quando a gente fala de violência contra a mulher, a gente tem que fazer um apanhado de tudo, né, doutora? Para que as mulheres possam entender quais são verdadeiramente seus direitos. A gente sabe que muitas mulheres se tornaram empreendedoras, isso é maravilhoso, tiveram oportunidade de empreender. Isso é fantástico, graças a Deus. Mas e aquelas mulheres que perderam seus empregos, que tiveram que voltar para casa, dever de cuidar dos seus filhos, dos seus esposos, algumas sem esposo, mas tendo que cuidar do lar, muitas vezes aguentando uma violência, triste dizer, até dos próprios filhos, né? Isso. A campanha Agosto Lilás, ela não foi criada à toa. De fato, ela vem para fazer uma alusão, né, à Lei Maria da Penha. Esse ano a gente completa 16 anos de lei. Inclusive, é preciso se destacar, nós, Brasil, fazemos uma lei como ninguém, né? A gente consegue traçar versos bonitos, né, falando de algo muito difícil, como é um exemplo internacional, que é a Lei da Maria da Penha. Porém, quando a gente parte para a eficácia, a gente esbarra com esses perfis, né, que devem ter um acompanhamento interdisciplinar e psicossocial. Nós não estamos falando de mulheres que só precisam de uma delegacia com um atendimento especializado. Nós estamos falando de mulheres que muitas vezes sejam um centro de referência, numa casa-abrigo, marginalizadas, sem nenhuma esperança, Vanusa, sequer acreditam na gente, né? Mulher que está ali para defendê-las e abraçá-las, porque já vem de um ciclo de violência psicológica, física, sexual, patrimonial, moral, que faz ela perder toda a essência do seu direito humano de ser mulher. Então, essa campanha, ela vem para também nos orientar em dois eixos, né? O primeiro eixo individual, voltado à mulher, a todas as mulheres, né? De todas as religiões, sexualidade, né? Raça e classe social, sobretudo classe social, porque para cada serviço oferecido nessa rede, a gente precisa compreender que o nosso perfil é aquele perfil que não alcança nenhum privilégio, que é uma mãe solo, que tem uma carga de trabalho, de jornada exaustiva, que chega em casa e muitas vezes o único abraço que tem é um abraço da dor, da violência doméstica, de ter que fazer as coisas ainda muitas vezes para o companheiro, para o pai, para o filho ou para ela sozinha, tendo que lidar com todos esses contextos de família que a gente sabe como que é. Mas vem também para fazer chamar a atenção para a necessidade da prevenção. Se um caso de violência contra a mulher chegou no judiciário, nós já falhamos. Nós já falhamos. Em algum momento a gente perdeu a eficácia da prevenção dessa lei. Onde nós estávamos para que isso se tornasse uma lesão grave? Onde, enquanto Estado e organizações governamentais ou não governamentais, nós estávamos para isso se tornar um feminicídio? São 7, né, mulheres mortas a cada 8 minutos. Onde nós estávamos, né? O que estamos fazendo? Como que nós estamos inseridos na educação básica dos nossos meninos? Nós não vamos alcançar os homens. É uma cultura que a gente não tem, de fato, como mais mudar. A gente sensibiliza e conscientiza, mas educar a gente tem que fazer na base. Então, se a gente não faz, percebendo esses contextos trazidos por ti, né, da mulher periférica, da mulher negra, quem é que mais sofre, da mulher pobre, da mãe solo, esses recortes que são importantes, da mulher do campo, quais serviços de fato de atendimento à mulher chegam ao campo, né? Se a gente não tiver centros de referências que levem esses serviços de forma itinerante, como que essa mulher vai entender a quem deve pedir ajuda? Quem é essa rede de apoio com quem ela pode contar? Sozinhas, Vanusas, a gente de fato fica calada, a gente não consegue falar. É muito complicado. Doutora, tanto se falou nesses 2 anos e meio de pandemia, tanto se falou,
tanto se trouxe de leis, e a gente vê aí essa busca e a gente não pode desistir. A gente tem que realmente reforçar. E vamos ter que falar constantemente, porque isso vem de uma cultura, né? E aí fica aquele lado. A mulher, ela não quer ser melhor do que o homem. Ela quer estar, a mulher que é mulher, ela quer estar do lado do seu parceiro. Ela quer estar do lado das pessoas que, obviamente, ela ama. E a mulher, ela é amor. Porque a mulher, ela zela, ela cuida, ela participa, ela coopera, ela trabalha, ela une, ela soma, né? E assim, falando para esse lado dos direitos, temos o que comemorar? Muito o que comemorar. A gente precisa falar como uma mulher que está nessa área de direito. O que a PAC nos passa hoje de informação e o que a gente não pode deixar de reforçar para as nossas mulheres, porque hoje esse bate-papo que a gente está tendo aqui, juntamente com a doutora, é um alerta, realmente nesse mês de agosto, Lilás, que combate a violência contra a mulher. Como as mulheres podem ajudar as mulheres e como a gente está sendo ajudada de verdade relacionada aos direitos. A gente tem muito que comemorar, né? Se a gente for ver qual era a problemática e como que éramos recebidas no judiciário, na própria defensoria, nas promotorias públicas e até nos centros de referências dos municípios e dos estados, nós não tínhamos um atendimento voltado de fato para a equiparação de gênero, né? Para a violência de gênero de modo geral. Porque a violência doméstica e familiar também é considerada uma violência de gênero. E discutir sobre essa perspectiva a partir da necessidade de entender que nós somos gêneros equiparados, a gente acabou caminhando para uma sociedade, sim, por mais que não pareça, justa e solidária. Hoje nós temos espaços na TV, né, campanhas de conscientização, as empresas que são interessadas de fato na construção dessa sociedade mais justa, sobretudo para as mulheres, elas estão acontecendo, estão dando os espaços, o que não ainda é eficaz e é suficiente, porque nos falta chegar de fato na base. Falta esses serviços, né, falta as delegacias especializadas em atendimento das mulheres em todos os municípios, não tem todos, o ideal é que tenha sempre em uma cidade. As promotorias voltadas para as mulheres, os núcleos de defensorias, são poucas defensoras e defensores para a demanda gigantesca, né, de mulheres carentes que precisam dessa demanda. Os centros de referência que o município e o estado nos oferta também são poucos, porque é nesse centro de referência que a mulher vai ficar acolhida, né, para escapar desse ciclo de violência. Ela precisa sair de lá ou empoderada, digamos, né, com cursos de profissionalização, mas também de resgate da sua autoestima, de resgate da sua fé nos direitos e na justiça, né. Nós temos também as parcerias com os tribunais de justiça. Hoje existe um protocolo de gênero para que as sentenças elas não deixem de observar, de fato, quando o crime tiver que ter um direcionamento especial, né, para a violência contra a violência contra a mulher. Então, existem digamos, essas pequenas vitórias. Mas existe também a vitória popular. Essa, ao meu ver, é a de maior valia. Porque hoje a gente consegue identificar em diversos pontos, né, e zonas da cidade, coletivos. E, Vanusa, a maior revolução da mulher se faz quando ela se junta com outras mulheres. Essa é a educação que a gente tem que levar para as nossas crianças, de viverem em coletivos, porque é a partir desses organismos populares que a gente forma novas defensoras e promotoras populares de direito. Então, eu não preciso estar como profissional, a defensoria, a delegacia e a promotoria, não precisa estar como profissional se a gente torna essas mulheres populares as profissionais de seus direitos, né? Elas sabem onde ir, onde procurar ajuda, a quem recorrer. Então, esse mecanismo popular ele precisa ser muito mais valorizado pelos entes públicos especialmente, né? O município e o estado eles têm que se esforçar para colaborar financeiramente também com esses organismos, que muitas vezes são coletivos informais, movimentos informais, nem sempre tem condição técnica de ser uma associação de moradores, mas que deve acontecer de fato na comunidade. Então isso é um ponto positivo, porque hoje quando a gente recebe essas mulheres, né, quando a gente recebe esses pedidos de ajuda, normalmente vem de um coletivo. Então essa rede, a gente percebe que é uma rede invisível, mas é uma rede que a gente consegue construir um diálogo. E antes isso era muito difícil. Talvez isso tenha sido tornado uma ascensão muito grande com a pandemia.
8 mulheres por minuto sendo agredida na pandemia, exigiu que a gente criasse novos saberes, novas formas de se comunicar, de localizar. Eu preciso falar com a querida Vanusa, eu preciso de um espaço na TV. A gente começou a tentar entender como que essas estruturas e trazer para a nossa vida essas estruturas de forma benéfica. Então, a gente conseguiu fazer com que as mulheres entendessem que a gente tem ali um portal, né, ao nosso favor, e é a partir dessa rede de coletivos, né? Doutora, me senti muito à vontade em ver vocês passando toda essa informação, essa comunicação, porque eu acho que é isso que a gente precisava, principalmente nessa última semana do mês de agosto, como alerta. Porque o que chama atenção de verdade é que nós vamos ter um ano inteiro. Enquanto houver vida, precisamos de respeito e respeitar outras pessoas. E eu também acho que as mulheres, elas passaram a olhar mais para a outra, entender a dor da outra e se colocar na situação, né? Mulheres precisam se valorizar e valorizar outras mulheres. Eu acho que isso tem acontecido nos últimos tempos. E é como a doutora falou, nessa pandemia, as mulheres se uniram mais e permaneceram mais firmes. E eu acho que essa questão da sociedade e da própria mulher na comunidade também veio muito forte, principalmente agora na pandemia. As mulheres resolveram realmente somar em todos os aspectos, né? O que a gente precisa hoje, eu acredito que a doutora vai também dizer que sim, é que a gente leve isso mais para dentro das escolas, principalmente quando a gente vamos falar de sexualidade, vamos falar do que pode e do que não pode, vamos falar também desse combate à violência e colocar nas disciplinas, né? Que a mulher tem que respeitar o homem tem que respeitar a mulher, tem que existir essa união boa, né? E que os nossos meninos possam entender que mulher é respeito. E que a mulher tem que respeitar o homem. Porque quando ela é respeitada, não tem como ela não respeitar o homem, né? Acho que isso fica muito bom. Acho que foi um bate-papo gostoso para a gente colocar essa ideia na cabeça também dos políticos que aí estão e que já vão estar governando. Eu acho que o que a doutora falou hoje aqui é uma lição de casa para estes políticos que aí estão e pretendem administrar o nosso Estado poderem trabalhar juntamente com toda uma coletividade, né? Mexendo com as comunidades, com os presidentes também de bairro, com prefeitos, mas daí então todo mundo puxando todo mundo para uma união boa, né, doutora? Vanusa, inclusive é um trabalho também de desconstrução, sim, sabia? Que talvez seja a parte mais difícil. Imagina a gente durante milênios ouvir ditados, né, durante séculos como entre briga e mulher, não meta a colher, homem é assim mesmo, pior, ruim com ele, pior sem ele, né? Esse tipo de ditado, ele favorece para mulheres, né, que já estão em situação de vulnerabilidade e apegada emocionalmente, porque ainda tem esse fator, ou financeiramente, ao ciclo de violência, né? Então, desconstruir esses conceitos machistas, né, patriarcais, que chegam a ser de fato sexistas, é um ponto da campanha de conscientização. Porque se a gente compreende que aquela mulher está inserida na violência não porque ela quer, mas porque talvez ela não tenha entendido que a gente possa suportar junto com ela essa rede de apoio, oferecer serviços de saúde, bem-estar, atendimento psicossocial, né, e o jurídico, ela de fato não vai sair desse ciclo. Então, quando a gente leva, né, esse assunto, que também é um assunto de direitos humanos, tá aí os conselhos, os comitês, né, de enfrentamento à violência da mulher, eles precisam estar atentos a levar essa matéria como uma matéria transversal, de fato, para as iniciais, para as bases, e não tão somente para quem já está no ensino médio. Tem que ser, de fato, o trabalho de formiguinha para que a gente possa alcançar as futuras gerações. Porque, para essa, a Lei da Maria da Penha garante a punição também. Então, a prevenção é para as futuras gerações, conscientização para que já está aqui. E a punição para, de fato, colocar todo o agressor no lugar que ele deve estar. Pronto, e para a gente encerrar, a gente lembra que essa lei leva aquele homem que não respeita a mulher de verdade para a cadeia, né, doutora? Leva, e leva rápido. Muito se mudou. Muito se mudou, Vanusa, porque hoje a gente tem uma patrulha, inclusive, voltada para a Lei Maria da Penha, que ela fica responsável de entrar em contato, de averiguar, de observar essa mulher que já está num ciclo de violência. Fora os próprios centros, né? A porta da casa, na verdade, para a mulher,
é ofendida, violentada ou ameaçada, os próprios CRAs, né? Então está em toda a zona, está em toda a região ali, é para ter técnicos, de fato, com um olhar aguçado para a questão da violência de gênero, para identificar, inclusive, aquela violência psicológica que vem de forma velada, porque ali já está o início de um ciclo. Então, sim, avançamos, temos muito que melhorar, mas essa melhora vem a partir também da nossa união, da nossa voz, inclusive a campanha é Não Se Cale, e não é nada além do que realmente a gente precisa dizer para todas as mulheres. Nós precisamos falar, precisa ser uma voz cíclica, atemporal e coletiva, para que ela deixe de fato alcançar espaços e ambientes privilegiados e alcance a todos os povos, que a gente está falando de mulheres também de rua, né? Em situação de rua, vulnerabilidade. Então, estamos todas juntas. Muito obrigada pela sua presença, Jéssica Lima Rocha, advogada especialista em direito aí, das mulheres, da diversidade e também da inclusão. A gente agradece a PAC, né, por estar aqui contribuindo de uma certa forma. Foi um verdadeiro bate-papo de informação para quem está assistindo o nosso programa. Obrigada, tá, doutora? Obrigada a você, querida. Obrigada a todos que acompanharam.